Olá, tudo bem? Eu sou a Emanuele. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mediação de conflitos no cenário de prática. Como que a residência consegue ser esse lugar potencializador e, ao mesmo tempo, um lugar que pode gerar conflitos, né? Os conflitos, eles são comuns em ambientes de trabalho, mas na residência, como tudo é muito, né? A carga horária é muita, o tempo de trabalho é muito, então nós corremos o risco de desenvolver mais desses conflitos, né? Eu coordeno residência em cancerologia, aqui na Escola de Saúde Pública, mas como cenário de prática no CRIO, então é desse lugar que eu parto. E aí tem essa definição de residência, a gente já sabe aquela definição oficial, né? Que a residência é uma especialização baseada em ensino e serviço, com 5.760 horas, essa parte mais crua, digamos assim, da definição, a gente já sabe. Mas tem essa outra definição que eu gosto muito, vem parafrasear uma música do Engenheiros do Havaí, e está disponível nesse texto da Dana Grave e da Cruz, que ela vai definir a residência como um olho do furacão e a ilha da fantasia, ao mesmo tempo, né? E aí ela define, no olho do furacão, na ilha da fantasia. Ou talvez um turbilhão e no instante seguinte uma calmaria. Um olho de furacão que por onde passa, arranca o que está preso, remexe, movimenta e estremece. Uma ilha da fantasia, onde tudo é possível, onde não há limites para o sonho. E aí eu gosto muito dessa definição porque eu acho que ela traz um pouco do que é o dia a dia de uma residência, né? Nós vivemos nesse meio, entre um olho do furacão, onde tudo é muito, onde a residência mexe na estrutura do serviço, ela mexe com a nossa rotina, ela mexe com a vida do residente, ela mexe com a vida da comunidade, mas ao mesmo tempo é uma ilha da fantasia, né? Onde a gente consegue sonhar com dias melhores na saúde, onde a gente consegue, onde a gente recebe, na verdade, o sonho desses residentes, né? Na sua maioria são profissionais recém-formados, que buscam na residência uma especialização mais ampla do que aquela comum, né? Da sala de aula, que busca conhecer o que é a realidade da saúde e se formar um especialista, que muitas vezes muda de cidade, que muda de estado, que se afasta da família e que traz esses sonhos para cultivá-los junto com a gente, né? Então a gente vive nesse meio de campo, né? Entre onde tudo às vezes é meio caótico e ao mesmo tempo tudo é muito nos projeta para coisas boas, né? Assim, do que pode ser realizado, do que é potente nesse processo de formação. E aí a gente vive nessa dicotomia, né? Na residência, onde tudo é às vezes meio caótico, onde tudo é muito, onde mexe com a estrutura da residência, mexe com a estrutura do residente, mexe com a estrutura do serviço, e ao mesmo tempo a gente vive com essa ilha da fantasia, né? Com essa potência, com esse mundo de possibilidades que a residência nos proporciona. E aí, viver nesse jogo, né? Entre o caos e o sonho, a gente pode viver meio que como numa panela de pressão, né? Onde tudo é muito, onde nós estamos todos imersos no mesmo lugar, e aí essa panela pode periodicamente explodir e gerar os conflitos, né? Então, lembrando que todos nós estamos no mesmo barco, né? E sonhando com as mesmas coisas em relação aos serviços de saúde. E aí, partindo disso, desse cenário da residência, nesse momento nós nos propomos a discutir um pouco sobre os aspectos da residência que propiciam, na verdade, esses conflitos interpessoais, descrever o conflito em ensino-aprendizagem, né? A gente sabe que existe uma facilidade de conflitos em ambientes de trabalho, mas quando a gente fala de um olhar de ambiente de trabalho, que também é um ambiente de ensino, isso pode ser um pouco mais confuso, e promover alguns elementos para a mediação de conflitos, né? Então, esses são os objetivos desse nosso momento aqui. E aí, afinal de contas, né? Quem nós somos nesse grande caos que é a residência, né? Um caos partindo do pressuposto que o caos, ele não necessariamente é uma coisa ruim, mas é uma coisa que desorganiza e que desestrutura, né? Que nos tira o que a gente tem de conhecido,
que tira o que a gente tem de concreto e que nos coloca em uma nova realidade que para a gente é nova. Né? E aí, esse conflito de papel, ele também é um motivador, é algo que pode proporcionar conflitos, né, na residência. E aí a gente vem essa primeira pergunta: quem é o residente no final das contas? Né? Ele é um profissional? Ele é um estudante? Né? Nós sabemos que são profissionais formados que estão em processo de aprendizagem. E aí esse papel muitas vezes se confunde. Né? Assim, até onde vai a autonomia, até onde vai a necessidade de ser cuidado, né? Por um preceptor, por alguém responsável por conduzir esse aprendizado. Né? A gente entende que o aprendizado é do residente, mas nós, enquanto docentes, estamos ali participando dessa construção. Né? Ele é mão de obra do serviço? É um estagiário? Faz parte do serviço? Né? Faz parte do quadro? Né? Então, esse conflito de papel da residência, ele é muito confuso para o residente, ele é muito confuso para o preceptor muitas vezes, né? Porque acaba que a gente pega muito a partir do que é necessário no momento. Né? Quando é necessário que o residente seja visto como um profissional, ele é um profissional. Quando é necessário que ele seja visto como um estudante, ele é um estudante. Né? E aí a gente vive esse conflito, muitas vezes, de papel. E aí, para o preceptor, muitas vezes, esse residente ele é visto como mais um trabalho. Né? Assim, é mais uma pessoa que vai... É mais uma atividade que eu vou ter que fazer, eu já preciso atender tantos usuários por turno, e ainda tem esse jovenzinho aqui do meu lado que eu preciso ensinar. Então, muitas vezes é visto como mais uma atribuição. E há um conflito, muitas vezes, institucional também. Né? Porque esse residente, em alguns casos, dependendo do vínculo do serviço, ele tem um vínculo profissional mais sólido do que o preceptor. Né? A gente pode pegar, por exemplo, os profissionais que trabalham por cooperativa, em que os vínculos são mais frágeis. Esses residentes, muitas vezes, ganham mais do que o preceptor, né? Já que o valor da bolsa ele é superior à remuneração desse profissional do serviço, em muitos casos. Né? Infelizmente, nós temos ainda essa fragilidade na remuneração de profissionais de saúde. E aí, esse papel também vem aprofundar esses conflitos. Né? E aí, o preceptor, por outro lado, muitas vezes, é um profissional que foi formado para assistência, que foi formado para atender e que, de repente, se vê no papel de também ser docente, de também ser professor de alguém. Né? Muitas vezes cai de paraquedas na residência, sem nenhuma formação docente, sem entender o que é a residência, o que está fazendo ali, sem conhecer técnicas de ensino. Né? Então, muitas vezes vai pelo tato. Né? O preceptor ele vai ensinar a partir do que ele acha que é o mais correto, que não necessariamente condiz com a expectativa do residente. Né? Então, essa multiplicidade, né, digamos assim, de papel e de expectativa, ela também pode gerar esses conflitos. Né? Então, é um ambiente em que o residente está aprendendo a ser profissional, mas que o preceptor também está aprendendo a ser preceptor. Né? Então, por isso que também é tão importante movimentos educativos como esse que nós estamos, né? Para tentar mitigar esse problema nesse viés. Né? Assim, tentar trazer arcabouços para os preceptores, para que minimamente esse preceptor se sinta seguro sobre o seu papel e sobre como conduzir essa atividade, né? Essa atribuição. E também como uma forma de valorizar esse preceptor. Né? Nem sempre essa valorização ela vem só a partir de um dinheiro a mais no salário. Até porque a valorização profissional, o sentimento de que seu trabalho está sendo visto, vai muito além do dinheiro. Né? E aí, muitas vezes, esse preceptor, né, que também está aprendendo a ser preceptor e que muitas vezes aprende com o próprio residente, ele pode ser visto como alguém bravo, né, que está ali disposto a dificultar a vida do residente. Mas será que realmente é isso? Né? O que um profissional ganha dedicando o seu tempo a querer prejudicar o trabalho de um residente? Né? Então, muitas vezes nós precisamos ter esse feeling para que a gente consiga ter essa mediação de olhar pelos olhos do outro também, né? De como é para esse outro estar nesse lugar, o que essa outra pessoa entende sobre estar ali naquele lugar. E
através do diálogo, nivelar esse entendimento e nivelar também essa expectativa, né? É importante que preceptores e residentes, e até entre pares também, né? Preceptores com coordenadores, com tutores, residentes com residentes, que a gente consiga mediar essas expectativas, né? E como que a gente consegue trabalhar em conjunto para alcançá-los. E aí a residência, nós temos essa outra referência bibliográfica que define a residência como um aprendizado através do encontro, né? Nós temos o encontro entre o recém-formado com profissionais experientes, entre jovens com usuários e familiares. Muitas vezes a residência é a primeira experiência profissional desse residente, né? Então ele ainda vem dessa bagagem da graduação, que muitas vezes não condiz com a realidade do serviço de saúde, e aí a residência é a primeira oportunidade que esse profissional tem de conhecer como realmente funcionam os serviços, como funciona a rede, quais são as fragilidades dos serviços, conhecer realmente a saúde como ela é de fato, né? A nossa saúde pública com os seus ônus e com os seus bônus, com as suas potencialidades e com as suas dificuldades, né? Então também é um primeiro encontro com esses usuários, né? Que é o principal ator dessa equação, né? Já que todos nós estamos aqui para aprender, ensinar e nos fortalecer para promover o melhor cuidado possível para esse usuário e seus familiares. É um momento também de encontro entre colegas, muitas vezes entre colegas de outras profissões que têm um olhar diferenciado do seu, que vieram de formações diferentes da sua, né? Então é esse encontro também de conhecer outras perspectivas além da sua formação e além da sua bolha, né? Então é nesse momento que o médico vai conviver com o psicólogo, que o psicólogo vai conviver com o fonoaudiólogo, que vai conviver com a nutricionista, né? Então nós vamos gerando essa rede também de encontro entre colegas, né? Entre pares. Como eu falei, é um encontro com as fragilidades do serviço, né? E muitas vezes pode ser um choque. Ter que trabalhar com a dificuldade de recursos, muitas vezes, né? Assim, o residente chega com todos os sonhos lindos e maravilhosos e se encontra em um cenário que muitas vezes não é possível, né? Então esse encontro, ele também acontece. E o encontro consigo, né? Eu costumo dizer que ninguém sai o mesmo da residência, e não tem como, né? O preceptor não é o mesmo depois da residência, a tutoria não é a mesma, residente não são os mesmos, ninguém é o mesmo depois da residência, né? Porque esse processo é um processo vivo, é um processo que nos convida a olhar e a questionar e a experimentar o tempo todo. Então, esse encontro conosco, né, de entender os nossos limites, de entender a nossa perspectiva, também acontece nesse lugar. E aí, como todo encontro, né, lembra da metáfora da panela de pressão, né? Estamos todos nos encontrando dentro dessa grande panela de pressão chamada residência. Em algum momento, esses encontros eles podem conflitar entre si, né? Então, a residência ela proporciona essa possibilidade de conflitos por todo esse conjunto, né? Pela fragilidade dos vínculos, pela fragilidade da formação docente, pela dissonância de expectativas entre preceptores e residentes. E aí, muitas vezes, esse conflito ele pode acontecer. E aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Entendendo que a residência ela é um lugar, muitas vezes, que pode nos proporcionar essas dificuldades, mas também é um lugar de muita potência, né? E aí, o que é importante? A gente trabalhar para facilitar essa mediação, a acolhida e o alinhamento das expectativas. Então, é importante que preceptores se preparem para receber esses residentes, né? Que nós vamos ficar no serviço, pelo menos a maioria de nós, né? Então, o residente ele vai passar um período e ele vai embora, e nós vamos ficar, né? Então, é importante que nós, enquanto docentes assistenciais, que a gente consiga entender o que é o nosso papel ali, entender o papel da residência, entender o que é que nós conseguimos oferecer, tanto de logística, como de afeto mesmo, o que é que nós temos disponível e alinhar com as expectativas desse residente quando chega, né? Então, esse acolhimento dialógico, esse acolhimento alinhador, ele faz muita diferença para criar o vínculo entre esses profissionais, né? Algo que é muito importante é não criar essa barreira
em que corpo docente está de um lado e residente está do outro. Sendo que, na verdade, todos nós estamos no mesmo lugar e todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós queremos que o SUS seja melhor. Todos nós queremos que a residência funcione. Todos nós queremos conseguir formar bons profissionais que vão ser o futuro do SUS. Né? Então, todos nós queremos as mesmas coisas. Então, de quebrar essa barreira de que eu estou de um lado e você do outro, faz muita diferença, tanto na prevenção desses conflitos, como na mediação, caso esses conflitos venham a acontecer em algum momento. Né? Porque seres humanos convivendo juntos, em algum momento, eles podem se esbarrar. E isso não é o problema. Né? É importante destacar que existir o conflito não é o problema. O problema é você não conseguir criar meios de comunicação que facilitem aparar essas arestas que podem surgir no caminho. E aí o desenvolvimento de habilidades de comunicação para todos os atores, e aqui é algo que é importante de conversar, porque comunicação interpessoal, relacionamento interpessoal, não é um dom, não é algo que você nasce iluminado com o dom de conseguir se comunicar bem com as pessoas. Isso é uma competência ensinada. Então, essa síndrome de Gabriela, né? Agora eu não vou lembrar qual é o autor que traz essa referência da síndrome de Gabriela para a educação, mas essa de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, isso é algo que precisa ser quebrado no nosso meio. Né? Nós somos seres em desenvolvimento até morrer. Então, enquanto estivermos vivos, nós somos potentes de atualização, de mudança, de qualificação enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? Então, desenvolver essas habilidades de comunicação é algo que é ensinado. Ah, mas fulano sempre foi assim. Mas fulano pode ter a chance de ser um pouco melhor. Né? E essas habilidades de comunicação, elas nos ajudam não só no nosso trabalho, mas a nossa vida como um todo. Né? Nós estamos em um momento em que só saber a técnica não faz de nós bons profissionais. Então, você pode ter os melhores equipamentos do mundo, você pode ter os melhores protocolos disponíveis. Se você não for bom em se relacionar com as pessoas, essa sua técnica ela não vai ser tão útil. Né? Porque só isso não faz de você um bom profissional, se você não conseguir alcançar as pessoas com quem você convive. Né? Então, uma escuta sem julgamentos, ou com o menos julgamento possível. Né? Assim, quando a gente está junto com o outro, nós não deixamos de ser nós. Né? Nós ainda somos essa pessoa com essa história, com essa carga positiva ou negativa, mas é importante que nós estejamos disponíveis para calçar os sapatos do outro, né? Para ouvir o outro, para entender o contexto do outro também e as expectativas do outro. Né? Sempre partindo dessa premissa de que todos nós estamos do mesmo lado. E aí algo que é importante a gente conseguir focar no conflito vigente. Então, por exemplo, se nos chega a mediação de conflito entre dois residentes, né? Porque a gente pensa muitas vezes nesse conflito no nível, entre aspas, hierárquico, né? Do preceptor, tutor, coordenador versus, entre aspas, residente. Mas muitas vezes esse conflito pode vir de residente para residente. Né? Então, chegou nas nossas mãos, por exemplo, a expectativa de mediar um conflito entre dois residentes, ou entre o preceptor e um residente, ou entre a própria coordenação e o preceptor, por exemplo. Né? O importante também é focar neste conflito vigente, e não trazer questões que aconteceram no ano passado, naquele dia 2 de março de 1915, que você disse isso e aquilo outro. Né? Quem ganha com essa retrospectiva de erros, ou de acertos, ou de desalinhamentos? Né? O importante é a gente conseguir focar neste conflito, não com o viés de lavagem de roupa suja, mas com o viés de resolução e de mediação desse conflito. Né? Quando a gente pensa em alguém que vai mediar, é porque esse conflito ele não está conseguindo ser solucionado entre as duas pessoas, ou mais que seja, mas entre os atores envolvidos no conflito. Então, se precisa da mediação de uma outra pessoa para que esse conflito consiga ser trabalhado. Então, se você chega num papel de mediação e, em vez de trabalhar esse alinhamento, você vai trazer mais questões passadas
que podem nos afastar ainda mais desse objetivo comum, né? A gente perde um pouco do nosso objetivo. E aí é importante também frisar que no ambiente de ensino-aprendizagem e no ambiente de trabalho, nós não precisamos ser amigos, melhores amigos de todo mundo que nós trabalhamos, né? Isso é um bônus. Mas saber conviver bem com as pessoas, tratar as pessoas com respeito, reconhecer e valorizar os seus conhecimentos e a sua história, faz toda a diferença no ambiente, né? Para tornar um ambiente mais saudável para todo mundo. E aí, antes de encerrar, eu queria só trazer um ponto de um texto que fala também dessa questão desses conflitos, da questão que aí, nesse texto, né, os autores vêm chamar, fazendo uma referência ao Foucault, que eles chamam de ética da amizade, né? Então, essa relação entre todos os envolvidos, entre os atores que compõem essa residência, que compõem esse processo formativo, essa relação parceira, reconhecendo que somos humanos, que às vezes podemos nos conflitar, né? Mas que nós estamos aqui também para guardar um ao outro, para cuidar um do outro, né? Para aprender e para ensinar juntos, já que esse aprendizado ele é coletivo, ele vem fazer toda a diferença nesse contexto, né? Então, eu espero que nós consigamos desenvolver recursos para conseguir fazer essas mediações. Eu trago aqui algumas referências. E aí, esse texto que fala, né, dessa questão da ética da amizade é esse segundo. E estamos à disposição para crescermos juntos e construirmos juntos no nosso programa de residência. Até a próxima!